Bom, está circulando desde a semana passada que o CAPES vai à falência. Ele vai ser fechado. Vai acabar todo o dinheiro. As nossas pesquisas serão todas limadas. Cairemos na Idade Média. Todo aquele alvoroço. Obviamente você deve estar se perguntando: o que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo. Bom, o que está acontecendo é que o CAPES está colocando o maior terror. O CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E ele é responsável por ajudar a refinanciar algumas pesquisas. Só que o que está realmente acontecendo é que ainda não foi decidido nada. Estão dizendo que vai cortar totalmente as bolsas do CAPES, o que não é verdade. E de qualquer forma, cortes no orçamento acontecem todos os anos. Tudo bem que estamos em época de eleição e agora estão tocando um mau terror porque o presidente isso, o presidente aquilo. Eu já digo logo de início, eu não sou favorável a nenhum político, acho que todos eles são ruins. Pior do que políticos são a população que elege esses políticos. Todas as pessoas que elegem esses políticos, que normalmente é sempre os mesmos, é que têm culpa no cartório. E depois reclamam dos políticos. Mas enfim, o presidente não faz nada, ele só sanciona a lei. Quem cria as leis é o Congresso. O Congresso que as pessoas que estão reclamando ajudaram a eleger. E só que tem um detalhe. Em 2017 houve corte no orçamento. Em 2016 houve corte no orçamento. Em 2015 houve corte no orçamento. Em 2010 houve corte no orçamento. Em 2009, na época ainda do Lula, houve corte de 18% no orçamento de ciência e tecnologia. Mais de R$1 bilhão. Mas parece que isso está acontecendo só agora. Não é. Se nós procurarmos bem, não deve estar havendo corte de verba de ciência e tecnologia desde a época do Sarney e mais para trás. Ciência, tecnologia, educação nunca foi prioridade. E é claro que vêm aquelas frasezinhas feitas. Porque o corte de verba de educação não é um projeto. Não é crise, é um projeto. Na verdade, não é bem assim. A questão é que, simplesmente, como ninguém se importa com ciência e tecnologia, é o primeiro a ser cortado. Ninguém vai cortar uma bolsa que vai dar algum retorno político para os nossos queridos congressistas. Então, é o primeiro a ser cortado. E isso não é só aqui. Vários países cortam. As verbas da NASA, por exemplo, vivem tomando machados seguidamente, ano após ano. Não é só aqui que isso acontece. Não é só aqui. O único problema é que lá, como a verba é muito, muito maior do que aqui, acaba ainda sendo, mesmo com os cortes ainda superiores, com as verbas do que tem aqui disponível. Só que tem um detalhe. Eu acho que muitas dessas verbas realmente tinham que ser cortadas. Muitas dessas bolsas não deveriam de existir. E eu vou dizer por quê. Por causa do monte de pesquisa inútil que tem nesse país. Sim, essa parte você não disse. Essa parte você não ouve. Essa parte ninguém comenta. Fizeram uma tag, existe pesquisa no BR. E aí quando você vai examinar as pesquisas, saem coisas como: pesquiso sobre representações de gênero nas séries contemporâneas, no momento analiso Game of Thrones e nos discursos de masculinidade e feminilidade que a série produz em um contexto marcado pelo pós-feminismo de um mundo ficcional pré-feminista. O cara vê série. E isso é a pesquisa dele. Ele ganha verba para ficar sentado, provavelmente para pagar o Netflix dele. Você paga, por meio de seus impostos, a pesquisa dele, que é para ver série. Minha pesquisa eu analiso a influência da Capricho sobre a formação da identidade das adolescentes. Parece bem fútil, e talvez seja. Ainda bem que ela reconhece. Mas é importante pensar em como nos tornamos o que somos hoje. Existe pesquisa no BR. Minha pesquisa é sobre turismo canábico. Fui o primeiro a conceituar na academia. Pauto minha pesquisa na possibilidade de gestão privada e pública dessa nova segmentação no mercado, até porque a legalização da maconha é inevitável. Estaremos preparados? Maconha. O cara quer que se financie turismo para fumar um entorpecente que é proibido por lei. É considerado entorpecente. O cara, a mesma coisa que eu chegar e fizer um turismo de caçar pessoas.
Infelizmente, isso ainda é contra a lei também. Algumas pessoas podem não concordar que isso seja legal. E outras, tipo, uau, que beleza! Ou seja, o cara vai fazer o turismo dele. Eu queria saber onde é que ele vai fazer o turismo dele. Na primeira boca de fumo, lá perto da casa dele, onde ele faz as compras? Eu não sei, né? Minha pesquisa se baseia na produção cinematográfica do mundo islâmico, em especial o Irã, buscando entender de que forma o Irã se compreende na sociedade global e como, através do cinema, essa parcela pode se defender de um discurso midiático falacioso. Eu imagino que nesses filmes iranianos eles não mostram homossexuais sendo jogados de prédio ou mulheres tomando chibatada porque estão de calça. Esse eu acho que é a pesquisa mais pernalonga de batom que existe. Não, tem mais. Vamos dar uma olhada no que nós temos mais. Meu grupo de pesquisa se volta a entender as relações socioeconômicas que envolvem fenômenos midiáticos, tecnologia, relações sociais, cultura e mídia são nós da nossa rede. Formamos pesquisadores que circulam nacional e internacionalmente. Bom, usou X como desinência de gênero é imbecil. Sou doutor em matemática pela Unicamp com um período de Universidade de Utrecht. Pesquiso variedades ADHM estáveis e formas holomorfas pré-simpléticas, área de geometria complexa e a geometria de álgebra que tangencia com a teoria de cordas. Bom, a pesquisa do cara realmente deve ser importante. O único problema é esse problema que a academia tem em explicar o que faz. Como você vai querer que liberem verba para você quando você diz que trabalha com variedades ADHM? Você acha que a população acha importante isso? Ela não faz a menor ideia, meu amigo, do que você está fazendo. Você vai explicar para um político que vai liberar a sua verba, que vai votar as verbas, vai explicar isso quando nós temos políticos que estavam sob investigação, se eram analfabetos ou não. Quando nós vemos alguns discursos de parlamentares no TV Senado, no TV Câmara, que nós temos praticamente criaturas analfabetas funcionais criando leis, você falando isso, você acha que você espera ter verba? Não é uma questão que a sua pesquisa seja ou não importante. Muitas dessas pesquisas em matemática são importantes nos campos de inteligência artificial, computação quântica, traçar moléculas, analisar buracos negros, mas você tem que aprender a falar a língua do povo. Você não pode ficar nesse academicismo também. Eu sou um dos extremos defensores da ciência, mas também defendo que a ciência tem que ficar numa linguagem simples e acessível. É para isso que serve o divulgador científico. Quando eu coloco os textos no meu blog, ou coloco o vídeo aqui, eu procuro explicar de maneira que a pessoa possa entender. Quando eu faço a divulgação de coisas até que nem é da minha área, eu pergunto para pessoas e tento traduzir isso. Quando eu coloco artigos sobre neurociência, eu vou estudar. Vou perguntar a um neurologista, a um neurocientista, o que aquilo significa, para traduzir para pessoas leigas. Você não pode simplesmente colocar isso na rede social e achar, porra, eu sou o máximo. Quem perde é apenas você, e você não deve reclamar depois. Minha pesquisa de mestrado analisa a linguagem de sofrimento de personagens dependentes químicas em telenovelas brasileiras a partir de estratégias de estilo televisivo e narrativa. A pessoa vê novela que tem viciado lá e vê o quanto a pessoa é um pobre coitado. Eu poderia ficar aqui citando várias e várias dessas postagens que foi feita no Twitter só de pesquisas que são absurdamente estúpidas. Isso com o pessoal confessando publicamente a inutilidade delas, colocando na frente de todo mundo. Existem outras que não são divulgadas. Por exemplo, um certo Dr. Tedson fez uma análise autoetnográfica sobre o comportamento homossexual em banheiros públicos na Bahia. Autoetnográfico significa que ele estava no meio da parada lá. E ele ia pro banheirão público participar de sessões de sexo oral entre homens lá. Sim, o cara ficava lá pagando boquete para outras pessoas e relatou isso tudo no trabalho dele, que está em nível de
Parece uma literatura pornô do pior possível. O Isinobre até fez um vídeo detalhando isso, tipo, ele lendo lá a pesquisa é um absurdo. E até o Isinobre foi extremamente criticado porque isso é pesquisa. Não é. Isso não é pesquisa. Isso é uma pouca vergonha de gastar dinheiro público com as suas preferências sexuais. Não é questão de, tipo, ele se é homossexual ou não, que até acusado de homofobia. Tipo, se o cara fosse lá para simplesmente transar com mulheres, também estaria errado. Teve outro que fez a pesquisa dele participando de orgias gays. Você tem uma pesquisa que foi premiadíssima pelo próprio CAPES. Ganhou vários prêmios em plural, da pesquisa filosófica, em que o cara disse que usar próteses era uma forma de eugenia. Quando eu perguntei no meu vídeo de ciências humanas, afinal, para que servem essas ciências, vieram me xingar porque é muito importante, mas até agora não me disseram para que serve isso. Serve para criticar que você melhorar as condições de vida de deficientes é uma forma de eugenia? Que você não um ideal do homem de ferro. Não, você está melhorando a vida das pessoas. Sempre pergunte para um cadeirante se ele quer ficar na cadeira, sem poder olhar para as pessoas na mesma direção dos olhos. As cidades não estão preparadas em termos de acessibilidade para pessoas deficientes. Aí quando você faz a melhoria, você é criticado e ganha prêmios. Mas calma, não é só isso. Quando eu comecei a criticar, me citaram. Então a Embrapa também tem pesquisas inúteis? Sim, tem. Quando eu mostrei que desde antes de 2005, a Embrapa paga a pesquisa de homeopatia para vacas. O tratamento homeopático proposto aos animais com mastite subclínica durante 12 meses não acarretou diferenças na prevalência da doença entre vacas tratadas e não tratadas. Ou seja, homeopatia não funcionou. Não funciona, mas eu ganharei uma grande verba para isso. Calma, tem outras, como... Dentre as limitações, podemos citar certas doenças continuam incuráveis nos dias de hoje. A medicina veterinária alopática é mais apta para curar certos problemas. Homeopatia não funciona. Isso já é outra pesquisa. De qualquer forma, o futuro da homeopatia veterinária é promissor. A pesquisa do cara apontou que a homeopatia não resolveu em nada e diz que é promissor. E você está pagando por isso. Muitas dessas pesquisas são um ralo de dinheiro. Tem uma pesquisa de doutorado que o cara botou um abstract. O abstract é um resumo. Você... pela norma da BNT, você, quando faz o trabalho de mestrado, doutorado, tese, dissertação, monografia, você tem que colocar um resumo do seu trabalho e um resumo em algum idioma estrangeiro, de preferência em inglês, mas se for o caso de ser colocado em outro idioma, tem que passar pela banca para aprovação primeiro. Normalmente o abstract, em 99% dos casos, é em inglês. E o cara mostrou um doutorado em educação, em que o abstract dele é sério. Isso é um absurdo sem tamanho. O cara não obedeceu nem às normas da BNT. E isso passou pela banca. Eu passei por esse mundo acadêmico com mestrado e doutorado e não recebi um centavo de verba. Eu não recebi verba. Eu não tive verba nem para comprar reagente. Muitos dos reagentes eu comprava do meu bolso. Eu trabalhei no Museu Nacional e não tinha verba. Foi liberado verba. Foi feito todo o processo. O Museu Nacional encaminhou para a UFRJ, já que ele é diretamente ligado ao UFRJ, encaminhou para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que passou para a Comissão de Orçamento, foi aprovado no Congresso. Foi liberada a verba passou, chegou para o UFRJ e sumiu. Não recebemos 10 centavos, como vários pesquisadores lá do Museu Nacional não receberam. Mas o dinheiro foi liberado. Para onde foi o dinheiro? Ninguém sabe.
Por isso que muitos desses PHDeuses reclamam porque não tem verba, porque é um ralo de dinheiro. E o CAPES não vai ficar sem dinheiro. Não houve corte 100%. O corte foi que a previsão era de cerca de 3,83 bilhões de reais e o que parece que vai ser liberado é 3,333 bilhões de reais. Ou seja, e nem isso foi designado. E, tipo, vai cortar todas as bolsas? O que vai fazer com esses 3 bilhões de reais, então? Pagar o salário do pessoal do CAPES? Deve ser. Esquecem de dizer isso. As pesquisas no Brasil, elas são direcionadas. Você recebe verba mediante quem você é. Tem a história do coelhinho. Uma vez, a raposa vinha andando pela floresta e viu um coelhinho com um notebook, um óculos, a ponta do nariz, digitando. E vou jantar. Cada vez que ela chegava perto, ela via que cada vez o coelhinho estava mais compenetrado. Em lá, a raposa ficou com sua cabeça, ficou curiosa, chegou. Ei, coelho, o que tu está fazendo aí? Isso aqui é a minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado diz que coelhos são extremamente predadores, são os maiores predadores da natureza. E a raposa caiu para trás e começou a rir. Coelhos são presas, seu idiota. Você não tem garras, você não tem dentões afiados, tipo, você é uma presa. Eu sou um predador e eu posso provar. Venha comigo. E os dois entraram numa caverna. E daqui a pouco a raposa grita: não, socorro, socorro. A raposa foi devorada. E saiu o coelhinho. Sentou na frente do notebook e começou a digitar. Veio o lobo. O lobo. Que porra. Ô coelho, tá fazendo o que aí, cara? Não, minha tese de doutorado. E ela diz que coelhos são extremamente predadores. Um estúpido predador. Tu tá louco, cara? Como assim que o coelho é um predador? Ele, é verdade e eu posso provar. E venha comigo. E foram para a caverna e daqui a pouco o lobo tentou sair, puxar ele para dentro. Nesse instante, lá dentro, no meio de corpos dilacerados, sangue escorrendo pela parede, ossos jogados no canto, tinha um leão. Ou seja, não importa se sua tese é imbecil, idiota, absurda e que não faz o menor sentido. O que importa é o seu orientador. Esse é André, do seu ceticismo.net. E tudo isso que eu estou falando aqui vai estar com os links na descrição. E se você é um desses famigerados que faz essas pesquisas retardadas, você é um inútil e é um atraso de vida para o país. Nisso, é você que faz pessoas como Suzanne Herculano Russell, uma das maiores cientistas e neurocientistas do país, sair porque a verba dela foi de apenas 6 mil reais para pagar tudo, reagentes, equipamentos e estagiário. Então, tem mais que cortar mesmo. Obrigado por terem assistido.